oração de abertura do nosso culto, oração de agradecimento ao Senhor pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia dEle. Oração que nós elevamos ao nosso Deus e Senhor, Todo-Poderoso e Eterno e Santo Pai. Primeiro, queremos te agradecer por estarmos aqui. Mais uma semana o Senhor nos permite nos reunirmos, nos juntarmos aqui para te adorar, para te glorificar, para te bendizer. Quantas e quantas pessoas poderiam estar aqui conosco, mas tem coisas muito mais interessantes, muito mais importantes para fazer do que ouvir a palavra de Deus. Cada um é médico das suas próprias dores. Cada um faz aquilo que agrada. Ninguém é obrigado. O próprio Deus não obriga ninguém a nada. E nós te agradecemos, na verdade, Senhor, por nós que estamos aqui, por cada irmão, cada irmã, aqueles que já estão, aqueles que vão chegando, aqueles que estarão. Te agradecemos e pedimos pela vida, pela capacidade de entendimento de cada um deles. Pedimos que o Senhor nos aceite como adoradores, te agradecendo por esta semana, por este dia, e pedindo que o Senhor fale conosco e nos livre da mentira, dos mentirosos, porque eles vão aumentando e crescendo a cada dia. Fala conosco, Senhor, e aceita-nos como adoradores. Esta é a oração que eu vou colocando, depositando aos seus santos pés, e sempre oramos única e exclusivamente a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, apesar do Facebook ter aí um termo dele, né? Assistindo, ninguém está assistindo, né? Nós estamos participando, né? Mas é o termo que o Facebook usa, né? Tal pessoa, tal, está assistindo. Não está assistindo, está participando do culto, né? Ninguém é assistente. A gente assiste um filme, alguma coisa, mas o culto a gente participa, né? Em espírito e em verdade. Deixa eu tomar esse café aqui nesta xícara. Olha que linda. Eu achei maravilhosa. Muito bem. Ganhei na sexta-feira de um queridíssimo irmão e família, né? Já agradeci, sou grato mesmo. Muito bom. Hoje nós vamos abrir a Bíblia, porque hoje a gente vai falar de algo. Bom dia, Breninho.
O Breno é meu neto e ele está com a gente, acompanhando o culto. Fico feliz, viu, Breno? Você sabe que eu vou, né? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O que é que se abre aí? A gente vai falar hoje da nossa mente, nossa cabeça, né? Não da parte visível da nossa cabeça, que é onde aparece o cabelo, os olhos, né? Os ouvidos, as orelhas, o nariz. Não é dessa parte. É da parte lá de dentro da cabeça, onde a gente não vê, e é onde acontece muita coisa. Cabeça das pessoas. Cabeça é um negócio seríssimo. Pessoa não tem cabeça boa, nada nele é bom. Nada. O sujeito tem uma cabeça largada, uma cabeça... Nada vai funcionar bem. O sujeito só pensa bobagem, besteira, maldade. Nada nele vai ser bom. Nada, não tem como. A cabeça é aquilo que nos torna diferente dos outros animais. É isso que está dentro da cabeça. Né? Um passarinho tem algo lá dentro da cabecinha dele, mas muito diferente daquilo que nós temos dentro da nossa cabeça. Cabeça que é movida, nós temos um cérebro que é movido a impulsos elétricos. E é isso que nos leva a pensar, a raciocinar, a definir, a tomar decisões, a acertar, a aprender. É o cérebro. E esse cérebro precisa ser usado. Porque tudo no corpo humano, se não for usado, atrofia. O que é atrofiar? Tudo aquilo no corpo que não é usado vai perdendo o uso por não ser usado. Por exemplo, se você tem uma perna que você usa pouco, essa perna vai ficando fraca. Né? Eu falo para algumas pessoas, mas não adianta, parece que a gente fala, eu não sei o que acontece. Sinceramente, eu não consigo definir, né, o que acontece. A gente fala, olha, precisa andar, precisa caminhar. Olha, você não anda 1 quilômetro por dia. A pessoa zomba da gente, eu não sei, consigo entender isso. O que acontece com a perna? Fica fraca. Fica fraca. Se você não usar o braço, se você só dormir, o que acontece com o seu coração? Ele vai enfraquecendo. A hora que você precisar andar um pouco, você não tem ar. Não é? É a mesma coisa o cérebro. Se você não pensar, ele vai acostumando a não funcionar devidamente. Então a gente precisa pensar, raciocinar. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você abriu aí em Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O que a gente pensa, só a gente sabe. A gente e Deus. Ninguém sabe o que você pensa, nem o diabo, que é o inimigo
de todo ser humano. Eu não tenho inimigo. Você tem sim. Talvez você não saiba, né? Aí é outra coisa. Mas você tem. Inimigo nosso é Satã. Ele é inimigo de todo ser humano. E nem ele sabe o que a gente pensa. Pensamento é um negócio maravilhoso. O pensamento é a manifestação, uma das manifestações de Deus no ser humano. Todo animal pensa, né? Da maneira dele ele pensa. Mas somente o ser humano consegue pensar sobre ele mesmo. Nenhum outro animal pensante vai pensar sobre si próprio. E a gente consegue pensar sobre a gente. Se a gente está fazendo as coisas corretas, se nós estamos agindo corretamente. Por causa disso que quem não pensa, a gente fala é um animal. É pior que um animal, né? Gente, não são os termos. Porque o ser humano é o único que consegue pensar sobre si próprio. Nenhum outro animal pensa sobre ele mesmo. Isso é uma manifestação maravilhosa de Deus. E porque só nós somos imagem e semelhança de Deus. E aquilo que a gente pensa é exclusivo. Só nós sabemos. Só nós sabemos. O Satã, por exemplo, o diabo, me deixa esclarecer algumas coisas aqui. O diabo nunca incorpora em ninguém. O diabo nunca se apossa de ninguém. São demônios que fazem isso. O diabo vai se apossar do anticristo. Então vamos deixar claro, muitas vezes os demônios se identificam como sendo o próprio Satã. Mas todos eles mentem. Tá? Então, só para ficar bem claro isso, porque isso é bíblico, né? Os nossos pensamentos, aquilo que você pensa, aquilo que eu penso, é conhecido por nós e por Deus. Algumas pessoas podem adivinhar, mas não é saber o que você pensa, é adivinhar, né? E algumas pessoas podem influenciar o que a gente pensa. Ou influenciar para o bem, ou influenciar para o mal. Mas somente Deus conhece verdadeiramente a nossa mente por completo. A Bíblia, eu pedi para você abrir em Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? O que isso quer dizer? O que está dizendo aqui? Que os pensamentos do homem, Maurício, não é aberto ao público. O público não sabe, você não sabe o que o outro pensa e o outro não sabe o que você pensa.
É claro que em alguns casos a experiência, o tempo, né, nos ajuda a entender. Aquela pessoa deve estar pensando tal coisa agora. Mas isso é por experiência. E a gente não sabe o pensamento completo. Não sabemos. A gente pode até saber o que ele está pensando. Porque a gente está falando tal coisa, porque tal coisa aconteceu, mas a gente não sabe o pensamento, todo o pensamento completo daquela pessoa. Só Deus sabe. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, deixa claro que os pensamentos não estão abertos ao público. Não foi isso que a gente acabou de ler? Não sei se você já tinha lido, claro que já leu, mas não sei o que você entendeu, mas é isso que está dizendo ali. Que o nosso pensamento não é aberto ao público. Ninguém sabe. Ninguém, além de nós e além do próprio Deus, tem acesso total àquilo que a gente pensa. Só Deus nos conhece por completo. E de Deus não há nada escondido. Absolutamente nada. Jesus conhecia o pensamento das pessoas porque ele é Deus. Por causa disso que ele sabia o que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus estavam falando. Ele era Deus, ele sabia, ótimo. O nosso coração, nossa mente, nunca está escondida de Deus. E mesmo assim, Deus nos ama. Agora, o papo aqui é o seguinte: o diabo, você precisa saber disso, porque tem muita gente que coloca o diabo na mesma condição de Deus, né, Mário? Xará aí, ó. Ele também é Mário e é filho, né? O diabo não tem o mesmo poder que Deus. Não adianta. Eu sei que muita gente fala, olha, Deus está agora desfazendo aquilo que o diabo fez. Dá a impressão que o diabo faz, aí Deus tem que sair correndo para desfazer. O diabo não é autônomo e nem tem o mesmo poder que Deus, nem os demônios. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso para dizer para você que o diabo, nem os demônios, sabem o que eu penso e nem o que você pensa. Olha que maravilha, que coisa boa. Olha que paz que nos dá, só Deus sabe o que eu penso. Eu e Deus. Agora o diabo e os demônios não sabem. O que acontece, e isso precisa ficar muito bem esclarecido, é que, entenda isso é importante, Beth, você entender. O diabo pode, por experiência de vida, vamos dizer assim, porque ele é muito mais antigo, ele é muito mais velho que a gente, então, vamos chamar assim, por experiência de vida, o diabo pode descobrir os nossos pensamentos. Porque a gente já viu várias vezes, né? E lendo a Bíblia do Velho Testamento para frente ali, a gente vê que o ser humano não mudou coisa nenhuma. O ser humano continua fazendo as mesmas coisas que Adão e Eva fizeram, que os filhos de Adão e Eva, os filhos dos filhos, e vai por aí afora. O homem continua as mesmas coisas.
Então, o diabo, que é um ser espiritual, mestre da mentira, da manipulação, ele pode, sim, adivinhar, conhecer, entender pelas nossas atitudes aquilo que a gente pensa. E ele pode, através desta adivinhação, deste entendimento, ele pode nos influenciar. Pode, claro que pode. Existem pessoas que, em alguns casos, são tão perspicazes que conseguem. A gente muitas vezes consegue até saber mais ou menos o que a pessoa está pensando. Como é que a gente sabe o que a pessoa está pensando? Através da observação, através do conhecimento da natureza humana. Olha, a pessoa normalmente quando está ansiosa, age assim, pensa tal. Então a gente consegue avaliar isso, não é? Se nós, eu, vocês, conseguimos descobrir uma ou outra coisa do pensamento de alguém, os demônios e o próprio Satã também conseguem. O diabo existe há muito mais tempo que a gente e sabe muito mais do que a gente sobre a natureza humana. E ele também sabe, atenção, influenciar a natureza humana. Ele sabe como é que ele faz isso. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos desejos, ele sabe das nossas vontades, porque a gente mostra isso no nosso dia a dia. E se você for lá atrás na Bíblia, você vai ver ele influenciando Adão e Eva a comer o fruto proibido. Ele sabe como é que ele age, ele sabe. Ele sabe o que você deseja e não tem, o que você precisa ter e alguém te nega. Ele sabe. E ele vai levar você a errar exatamente em cima dessas coisas. Essa é a perspicácia dele. Quantas vezes a gente falou aqui, de relacionamento entre marido, mulher. A Bíblia alerta. Porque se não houver, ele sabe. E ele vai colocar facilidades para que haja. Estou só citando um exemplo aqui. É um exemplo para você entender a observação que ele tem. Mas não pense você, irmão, irmã em Cristo, que o diabo não erra. Não sei se você já pensou sobre isso, já pensou nisso? O diabo erra, o diabo não erra. O diabo não é perfeito. O diabo erra. Por exemplo, o diabo pensava, vou citar um caso bíblico, que ele conhecia as intenções de Jó. No final ele viu que ele não conhecia, ele errou. A maioria das pessoas são egoístas. E o que o diabo falou? Bom, o ser humano de uma maneira geral é egoísta, então Jó é egoísta também. Jó serve a Deus por interesse, como a maioria das pessoas. Ele errou. Lá em Jó, capítulo 1, versículos do 9 a 11, você vê que a avaliação que o diabo fez de Jó foi errada. Então ele erra. Ele não é perfeito.
Mas Deus conhecia o coração de Jó. Sabia que Jó era fiel. Entendeu? Tem outras passagens bíblicas que mostram que o diabo também erra. Tá? Estou só citando uma para você ver que isso está na Bíblia, de uma maneira geral. Então, como que a gente pode proteger o nosso pensamento do diabo? Bom, ele não tem acesso direto, não é? Nós sabemos, mas ele, por conhecimento do ser humano, ele conhece desde o primeiro ser humano criado. Foi ele que levou o casal a pecar. Então ele conhece. E ele sabe tudo que entrou no coração do ser humano após o pecado. Foi ele que foi colocando coisas ali, então é óbvio que ele sabe. Como é que eu protejo as coisas que eu penso do diabo? Para que ele não adivinhe, para que ele não faça juízo de valores. Como é que eu faço isso? Deve ter um jeito. O jeito é a gente se submeter a Deus. Foi o que Jó fez. E a Bíblia fala, se submeta a Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos chegar lá. O diabo, ele tem poder, presta atenção nisso para você não ficar caindo em armadilha. Principalmente nesses dias que, olha, tem cada uma aí nessa internet, né? A internet é um negócio maravilhoso, mas eu vou falar, viu? Né? Mas tem cada uma que se minha mãe tivesse viva, ela falaria do arco da velha. Não é? Tem cada uma do arco da velha mesmo. Se estivesse viva aqui neste mundo, né? O diabo, ele tem poder para manipular quem vive debaixo do pecado. Mas a gente peca. Sim, mas nós temos o nosso perdoador. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Mas a gente não vive debaixo do pecado. Nós pecamos porque nós ainda temos a natureza humana. Nós somos uma nova criatura em Cristo, mas temos a natureza humana. A nossa alma faz parte desta natureza humana, porque é lá que mora, lá é que reside, lá é o depósito na nossa alma de todos os sentimentos humanos. Isso não é extraído de nós, isso não é deletado de nós quando a gente entrega a vida para Jesus. Quando a gente, qualquer pessoa que se arrepende e entrega a vida para Jesus, a gente deixa de pertencer, porque olha, isso aqui precisa ser muito bem explicado, né? Eu não sei se eu consigo. Todo ser humano que não entregou verdadeiramente a vida para Jesus pertence ao diabo. Não, como é que você está dizendo que o meu filho, a minha mãe, o meu marido, a minha mulher? Eu não estou dizendo nada, estou dizendo o que a Bíblia diz. Todo ser humano que não entregou a vida para Jesus pertence ao diabo. Muita gente diz que entregou, né? Muita gente diz, né? Você vai nessas
denominações aí, aquele, né? Todo mundo levanta a mão, vem aqui na frente. Enfim, nós não sabemos quem é salvo. Isso eu falo constantemente. Quem é salvo? Você sabe? Dizer aquela pessoa é salva. Eu não sei. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Às vezes as pessoas usam uma máscara, uma maquiagem. E quando a gente se entrega verdadeiramente, por causa disso que eu falei na abertura do nosso culto, né? Quantas pessoas poderiam estar agora? Não estão fazendo nada. Não é nada mesmo. Né? Vem aqui, mas tem coisa melhor do que ouvir esse cara falando aí por 40 minutos. Então, quando a gente se arrepende de tudo aquilo que fez e vê que aquilo que fez não foram coisas boas, não foram coisas da parte de Deus, entende que aquilo tudo não precisava ter sido feito, que aquilo tudo só prejudicou, na verdade, você, que aquilo tudo foram obras induzidas na sua vida pelo próprio diabo, porque a gente estava na mão do diabo. Então, quando a gente se arrepende disso tudo, a gente entrega a vida para Jesus. E aí a gente fica livre de tudo aquilo que foi feito, de todos aqueles pecados. Os pecados são zerados ali. Né? O americano fala, olha, houve um cut-off. O que é isso? É um ponto de corte. Daqui para trás não existe. Existe daqui para frente. Esse é o ponto de corte. Mas a gente, como ser humano, mesmo entregando a vida para Jesus, quem é que, como entregou a vida para Jesus, mas nunca mais sentiu raiva de alguém? Quem é que entregou a vida para Jesus e nunca mais teve um momento de ira, se pudesse esganava a pessoa? Quem é? Nenhum de nós. Todo mundo já teve, tem esses sentimentos. Porque a gente continua carnal. Ninguém é espiritual. Não tem ninguém. Nós somos espírito em Cristo. Mas somos carnais. Temos todos os desejos da carne. Todos eles. Ou você, depois que foi para Jesus, não precisa mais comer. Você vive de luz, como algumas pessoas falaram, né, que iriam viver de luz. Todos eles estão pançudos, né? Não, a gente continua com a alma, com todos aqueles sentimentos, só que a gente já controla, muita coisa a gente controla. Muita coisa, o diabo já não tem mais acesso na nossa vida. Quantas coisas o diabo já perdeu acesso. Por quê? Porque a gente, agora nós somos de Cristo. E a gente resiste ao diabo. Resiste. Não em tudo, mas a gente resiste. E quando a gente não resiste, depois a gente pede perdão. A gente pede perdão. E a Bíblia mostra para a gente, né, muitos exemplos de pessoas
que deixaram o diabo entrar em seus corações. O diabo, ele entra na vida das pessoas através daquilo que a pessoa vai começar a pensar e a fazer. Então, Lucas capítulo 22, versículos 3 e 4, mostra ali o diabo entrando na vida das pessoas, porque as pessoas permitiram. Há sempre uma permissão. Esta permissão não é algo que a pessoa fala para o diabo, olha, você pode entrar. Não é isso. É uma permissão através daquilo que a pessoa pensa, daquilo que ela faz, daquilo que é hábito dela. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, vai mostrar aí um casal, né, que o diabo entrou na vida deles. E a gente, através do pensamento, quando eu digo pensamento, estou dizendo raciocínio, você pode dizer, não, a pessoa está fazendo isso para mim, mas eu não vou participar do joguinho dessa pessoa. Porque as pessoas são assim, as pessoas são maldosas. Às vezes não intencionalmente ou racionalmente, mas são maldosas. Aí vai de você participar, permitir ou não, né? Então, eu quero, para encerrar aqui, eu quero trazer um detalhe bíblico para você. Se você abrir, eu vou abrir aqui junto, porque eu li o detalhe bíblico, mas não escrevi. Abre aí Tiago, capítulo 4, acho que é 4, né? Eu não escrevi, então vou ter que me virar aqui, sabe? Eu preciso... só um pouquinho aqui, pronto. É 4, acho que é 4. É isso. Isso. Tiago, capítulo 4, olha só. Versículo 7. Olha que coisa curiosa. Curiosa não, é a Bíblia, né? Mas a gente está no assunto e isso daqui vai mostrar para você. Eu vou pedir para você ler aí. Tiago 4, 7. Você leu? Ótimo. Você vê que o que pede primeiro aqui? Lembra que eu falei como é que você blinda a sua mente para o diabo não bagunçar com você, né? Como eu falei, entrega seu pensamento a Deus. Não foi isso que eu falei? Talvez tenha ficado meio no ar isso, mas Tiago 4,7 esclarece bastante isso. Olha o que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vê que primeiro está dizendo o quê? Para você se sujeitar a Deus. Depois você resiste ao diabo, porque não adianta você querer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Esta ordem aqui é importantíssima. É importante você seguir essa ordem aqui. Primeiro você se sujeita a Deus. Depois você consegue resistir ao diabo. E como é que eu me sujeito a Deus? Seguindo as coisas do Senhor. Não há outro jeito. Não adianta a gente querer se sujeitar a Deus fazendo aquilo que dá na cabeça da gente.
Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. O que Deus manda que eu faça nessa situação? Isso. Então é isso que eu tenho que fazer. Você viu que primeiro é se sujeitar a Deus. Só assim também você consegue resistir ao diabo. Espero que você tenha, espero que tenha sido claro o suficiente para nós entendermos tudo isso. E que tenha sido esclarecedor a exposição da palavra de Deus para você. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer, glorificar, exaltar o Senhor, mas te agradecer muito mesmo por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã de segunda-feira. O diabo não conhece os nossos pensamentos não são de domínio público, são nossos e de Deus, mas ele consegue adivinhar. Como é que eu me blindo? Me sujeitando a Deus. A partir da sujeição a Deus é que eu consigo resistir ao diabo. Primeiro tem que me sujeitar a Deus. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, porque o Senhor tem nos orientado todo dia. Todos os dias nós temos aprendido e crescido na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Te louvo, te agradeço, te glorifico, no nome do Cristo Jesus, por tudo isso. Amém.